Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampul Brasil, a Associação Nacional de História. Hoje vamos conversar sobre o 5 de junho, o meio ambiente na história, e a nossa convidada é a professora Samira Moreto, da Universidade Federal da Fronteira do Sul. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho. A data foi instituída pela Assembleia das Nações Unidas através da Resolução de número 27, em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia. A conferência trouxe um tema bastante inovador para aquela época, que era o ambiente humano. A partir dessa data, todos os anos, no dia 5 de junho, existe uma série de comemorações em prol do meio ambiente. A data é marcada também por atividades de organizações que lançam manifestos e tomam medidas para tentar relembrar a necessidade de preservação e conservação do meio natural. Porém, nesse ano de 2020, às vésperas dessa data, foi publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais alguns dados bastante alarmantes sobre o crescimento das áreas devastadas em diversas regiões do Brasil. Além desses dados, também foram publicados os alertas de desmatamento na Amazônia, que infelizmente bateram recordes nesse primeiro trimestre do ano de 2020. Desde 1988, quando foi promulgada a Constituição do Brasil, houve o reconhecimento da floresta amazônica brasileira como um patrimônio nacional. Além desta floresta, também foram reconhecidas outras áreas como patrimônio, como a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a Zona Costeira. A utilização dessas áreas, depois da promulgação da legislação, deveria ser feito dentro de condições que assegurassem a conservação e preservação do meio ambiente. Durante a década de 1990, uma série de estudos foram sendo realizados e foi feita uma nova delimitação em torno dessas áreas florestais. Algumas áreas apresentaram características bastante específicas e foi necessário redesenhar essas delimitações, que eram apresentadas na Constituição de 1988 como áreas preservadas. Foi assim que foi constituído o que conhecemos hoje como os 6 biomas brasileiros. Foram incluídos na lista, que não estavam presentes anteriormente, o bioma do Pampa, que fica ao sul do Brasil, e no centro-oeste, o bioma Cerrado. Quando falamos em bioma brasileiro, é comum lembrarmos primeiramente da Amazônia, primeiramente por conta da sua vastidão e pela visibilidade que esse bioma tem internacionalmente. O bioma ocupa cerca de 49% do território brasileiro e possui a maior floresta tropical do mundo. É aproximadamente 1/3 das reservas florestais tropicais mundiais estão presentes ali. Além disso, o bioma também traz um grande número de reservas minerais e 20% da disponibilidade de água doce do mundo. Eu citei o caso da Amazônia porque o desmatamento deste bioma é uma preocupação mundial e o risco de perdas só vem aumentando. Porém, quando a gente fala em preservação e conservação do meio ambiente, como já colocado anteriormente, que vem sendo discutido desde a Conferência de Estocolmo, nos últimos 50 anos esse tema vem ganhando visibilidade dentro da academia e de diversas áreas do conhecimento. Além de ter se tornado um tema bastante presente nas discussões políticas internacionais, o meio ambiente vem ganhando uma agenda própria. E justamente nessa década de 1970, quando ocorreu a Conferência de Estocolmo, e não por acaso, surge a história ambiental. A história ambiental traz como pressuposto norteador tentar analisar as relações dos seres humanos com o meio natural. O meio ambiente até aparecia anteriormente nas pesquisas históricas, mas ele não era o foco. Muitas vezes aparecia como um plano de fundo ou só era citado. Porém, com o surgimento da história ambiental, houve uma reformulação numa série de conceitos e principalmente nas estratégias que envolveram as pesquisas históricas, o que deram a possibilidade de que o meio ambiente ganhasse relevância e fosse tema primordial dentro dessas pesquisas da história. Então, através da história ambiental e preocupada em analisar a importância do meio ambiente como um agente das e nas sociedades, que eu dediquei os meus estudos de mestrado e doutorado. Eu me propus a entender o processo de desmatamento, reflorestamento, preservação e conservação de um outro bioma, que é a Mata Atlântica. Apesar dos holofotes serem apontados muitas vezes somente para a Amazônia, vale relembrar que a Mata Atlântica foi alvo de um intenso desmatamento. Durante mais de 5
5 séculos e atualmente ela é composta por poucas áreas onde existem remanescentes com características de sua formação original. O bioma da Mata Atlântica ocupava grande parte do território brasileiro. Por ele estar localizado principalmente na região litorânea, mais de 50% da população brasileira vive hoje onde era presente este bioma. Por esse motivo, ele é considerado um dos biomas mais ameaçados do Brasil e até mesmo do mundo. Apenas 15% da sua cobertura florestal original ainda é preservada. Existe uma grande biodiversidade presente na Mata Atlântica, isso é, existem muitas variedades de espécies, tanto animais quanto de plantas, fungos, que são originárias nativamente dessas áreas e vem sendo ameaçada desde a chegada dos europeus lá no século XV. O processo de transformação e degradação das florestas aconteceu em grande escala e teve início principalmente nessas áreas litorâneas do Brasil. Mas é fato que, além do litoral, também se estendeu para o interior com o passar dos séculos e com a intensificação da ocupação. Pode-se afirmar, por diferentes pesquisas científicas, que o Brasil possui a flora mais rica do mundo, que aproximadamente há aqui 56 mil espécies de plantas. E 20% dessa floresta, dessa variedade de espécies florestais, se encontram na Mata Atlântica. Ela é a formação com maior extensão latitudinal do planeta. Ela vai desde o nordeste do Brasil até a região sul. Todas essas características que ela abriga e também o drástico processo de transformação deste bioma, principalmente em função do desmatamento catalisado pela ocupação humana, despertaram o interesse de diversos historiadores que dedicaram as suas pesquisas para entender e tentar narrar essas alterações dentro deste bioma. Como exemplo desses estudos, eu vou citar aqui uma obra bastante célebre que serve como referência para muitos estudos sobre a floresta, que é o livro A Ferro e Fogo. A obra foi escrita pelo historiador norte-americano Hiram Dean e publicada no Brasil no ano de 1996. O trabalho foi fruto de uma longa pesquisa desse historiador, que analisou uma grande variedade de fontes para descrever desde a formação dos ecossistemas dessa floresta até as complexas relações dos diferentes grupos humanos que viveram neste ambiente. O Hiram Dean fez uma série de constatações sobre os usos da floresta e afirmou que o processo histórico da degradação da Mata Atlântica acabou por tornar um ritmo verdadeiramente trágico, principalmente após a chegada dos europeus, cuja desastrosa interferência naquele ecossistema acabou acelerando o processo de destruição não somente da floresta, mas de toda a fauna e toda a ocupação viva daquele habitat. No sul do Brasil, o processo de desmatamento da Mata Atlântica, que foi o tema das minhas pesquisas, aconteceu num ritmo diferente do que foi visto no Sudeste e no Nordeste, narrado principalmente na obra do Hiram Dean. Até o início do século XX, ainda existia uma grande porção de área florestal aqui na região sul. Porém, principalmente por conta de incentivos por parte dos governantes que visavam a demarcação territorial, com medo das perdas por conta das brigas e dos impasses por questões fronteiriças, eles incentivaram e até mesmo doaram terras públicas para as chamadas companhias colonizadoras. Essas companhias colonizadoras estabeleceram núcleos coloniais em áreas onde antes eram ocupadas principalmente pela floresta e por grupos indígenas e caboclos. Interessante a gente levar em consideração que no início do século XX, no sul do Brasil, essas áreas de florestas eram consideradas áreas improdutivas e iam contra o grande viés desses governantes, que eram tornar essas áreas agrícolas. Por exemplo, o estado de Santa Catarina, ele foi considerado com vocação agrícola desde o início do século XX, e as áreas florestais eram vistas nas mensagens dos governantes como um local que deveria ser desmatado para que fosse introduzida a agricultura. Desta forma, houve um incentivo ao desmatamento de forma comedida aqui nos estados do sul do Brasil. E foi nesse contexto que se instalaram aqui na região as pequenas serrarias e as madeireiras, que vinham não somente de outros estados, mas também eram companhias de outros países que viram aqui na região sul um grande foco de matéria-prima, que era a floresta. Com o desaparecimento dessas áreas florestais, houve a preocupação
com a atividade econômica movida em torno dessa indústria madeireira, o que levou à instalação de um novo projeto aqui no Sul, que visava o reflorestamento dessas áreas que antes era ocupada pela floresta nativa. Reflorestar não era algo novo no Brasil e nem mesmo na Mata Atlântica. Em 1860 já havia sido feito o reflorestamento da Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro. Porém, naquele local, houve a preocupação em fazer a inserção de espécies que eram nativas daquela floresta, diferente do que aconteceu principalmente nos 3 estados da região sul do Brasil. Nesses 3 estados, amparado por uma legislação que isentava taxas para o reflorestamento a partir da década de 1960, houve a inserção de variadas espécies vegetais. O reflorestamento ele foi realizado, mas principalmente com espécies exóticas, que dentre elas estavam pinos, o eucalipto, a acácia negra, e essas espécies posteriormente foram consideradas não somente exóticas por não serem daquela região, mas também invasoras, por prejudicarem amplamente o ecossistema onde elas foram inseridas. A partir do momento que essas espécies foram consideradas prejudiciais à recomposição da floresta original e também foram avaliados os danos em função da implementação de espécies que não eram nativas, como por exemplo posso citar como um dano a falta de alimento para as faunas, porque quando a gente introduz uma espécie que não é nativa da região, dificilmente os animais que ali estão alocados conseguem se alimentar destas árvores, né? Muitas vezes essa recomposição são feitas por árvores que não são frutíferas e não geram alimento para a fauna. Observou-se, a partir disso tudo, que os projetos de reflorestamento, na realidade, aqui no sul do Brasil, se caracterizaram como uma monocultura de espécies exóticas, voltadas para o suprimento do setor madeireiro. Então, o termo reflorestar, que normalmente nos conota algo bastante positivo, quando a gente pensa no ato de replantar, se não for feito com espécies originais, nativas daquele local, muitas vezes podem acarretar até mesmo em danos ambientais. O Irandin, no livro dele, diz o seguinte, que quando um raio cai na floresta, dificilmente a floresta vai se recompor de forma como ela era anteriormente. Imagina quando você introduz uma espécie que não é nativa daquela região. A recomposição é muito difícil. Por isso, a gente não pode chamar de reflorestamento ou ver o reflorestamento como algo com uma conotação apenas positiva. Em função de todas essas observações que eu coloquei, estudos apontam que houve uma grande degradação da floresta e, como eu já citei anteriormente, apenas 15% da Mata Atlântica ainda existe. Entender esse processo de transformação e principalmente da interação dos seres humanos com o meio natural, que é um dos pressupostos da história ambiental, nos permite avaliar como foi esse processo. Fazer análise histórica através da relação dos seres humanos com o meio ambiente pode servir também como uma baliza norteadora para construir medidas em prol da sustentabilidade e para melhorar os usos dos recursos naturais. Estudos em torno dos desmatamentos e dos usos da floresta, aqui citados, é apenas um exemplo dentre a variada temática abordada pelos estudos da história ambiental. A história ambiental ela pode trazer informações para dar significado a essas relações humanas com o meio natural, assim também como ela pode ajudar a entender a importância de chamar a atenção de como está sendo feito os usos dos recursos naturais, não somente em datas comemorativas previamente instituídas, como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.